Na dinâmica educacional que propomos, nós modificamos o conceito da sala de aula. E já trabalhamos isso nessa série Educação Espírita, quando apresentamos os espaços de aprendizagem e convivência, que são dinâmicos, interativos e onde o educador, na verdade, faz o papel de orientador, estimulador e facilitador das aprendizagens. E para isso, hoje vamos conversar sobre uma técnica muito importante para que o espaço de aprendizagem e convivência de fato seja dinâmico e diferente da sala de aula, que é dispor os educandos em grupos de trabalho e pesquisa. Esses grupos devem ser formados por 3 a 5 educandos, que terão, então, um tema a desenvolver. E para desenvolver esse tema, eles deverão pesquisar. As pesquisas são feitas dentro do próprio espaço de aprendizagem e convivência, como também fora, para depois termos uma apresentação final. E o educador orienta o grupo de trabalho e pesquisa, fazendo indicações, sugestões, sentando junto com os educandos para ver como eles estão desenvolvendo o trabalho, que tem objetivos, tem prazo e tem um modo de apresentação que não é decidido pelo educador, mas em conjunto, educador e educandos. Porque o modelo educacional deve ser amplamente participativo e os educandos precisam ter voz ativa nesse processo. Como se faz a avaliação do grupo de trabalho e pesquisa? Pela apresentação, ou seja, quando eles apresentarem o resultado, vão ter a avaliação. Bem, esse é o modo tradicional, mas na nova dinâmica não é assim que deve acontecer. Porque o educador, acompanhando o trabalho do grupo, vai observando quem de fato está trabalhando, quem de fato está pesquisando. Quando eles estão reunidos, realizam então as suas discussões, a coleta de informações, quem efetivamente está tendo uma boa participação. Por isso, na avaliação final, a chamada nota, ela é individual e não coletiva. Ou seja, não se avalia o grupo. A avaliação é feita sobre os componentes do grupo. Ou seja, a avaliação é individual. E não é a apresentação final, seja feita de forma dramatizada, seja por um trabalho escrito. Não, não é isso que efetivamente fecha a avaliação. Mas todo o processo deve ser avaliado, do início ao fim. E aí os educandos vão se acostumar com isso e vão compreender que eles precisam mesmo se esforçar, precisam, de fato, participar do processo. Mesmo porque, nesse modelo educacional, o educador não dá aula. O educador sai da postura de ensinagem e ele vai para a postura de orientador do processo, de instigador do mesmo, fazendo com que os educandos queiram aprender por si mesmos e queiram aprender cada vez mais. E quando houverem dúvidas, é quando o educador senta com o grupo para ouvir essas dúvidas e dar dicas, caminhos, para que os próprios educandos descubram as respostas de forma mais satisfatória. E quando isso for de interesse geral, faz-se então a roda de conversa, a assembleia, reunindo todos os grupos de trabalho e pesquisa
para, então, se conversar sobre aquele assunto. Naturalmente, o educador pode levar indicações bibliográficas, pode sim projetar um vídeo sobre o tema, sempre levando os educandos a pensar. Isso deve acontecer na escola, mas também deve acontecer na evangelização espírita, aquela que é promovida nos centros espíritas, porque fazer pensar, levar a pesquisar, a querer aprender é efetivamente o cerne da educação. A educação que deve movimentar os educandos na sua força de vontade, no seu querer. E lembremos que as crianças e os adolescentes, como nós, são espíritos reencarnados, que trazem toda uma bagagem. Também se prepararam no mundo espiritual para reencarnar. Por isso que o Espiritismo mostra que todos temos ideias inatas e tendências de caráter. O processo educacional vai fazer com que o educando extraia de si mesmo aquilo que ele já tem e aquilo que ele precisa descobrir, acionando a sua vontade. E isso corresponde ao significado exato da palavra educação, que é extrair de dentro para fora, extrair o potencial divino que o educando possui, extrair os conhecimentos e as experiências que ele já está trazendo das outras encarnações e extrair dele a preparação que foi feita para a reencarnação atual. Por isso, então, no novo modelo educacional, nós vamos ter não sala de aula, mas espaços de aprendizagem e convivência. Não exposição do educador ensinando, mas grupos de trabalho e pesquisa, junto com rodas de conversa, onde todos, nessa interação, estão sempre aprendendo e querendo aprender mais. Como a turma estará dividida em grupos de trabalho e pesquisa, há que se ter o espaço para as apresentações dessas pesquisas, quando todos os grupos trocarão informações, poderão fazer perguntas, aprofundando então o conhecimento e levando esse conhecimento para a prática, porque não basta ter teoria, é preciso saber vivenciar aquilo que se aprende, porque vivemos em sociedade, somos seres de relação. Toda essa proposta nós apresentamos no projeto Educação do Espírito, em 2 obras: o livro Aprendendo a Educação Espírita e o livro Espírito da Educação. E convidamos a você a conhecer essas obras e saber trabalhar num espaço de aprendizagem e convivência, em grupos de trabalho e pesquisa e rodas de conversa para todos aprendermos e vivermos, e principalmente o bem e o amor ao próximo.